Olá pessoas, sejam bem-vindos a esse que é o terceiro vídeo do módulo de segurança de informação para a cadeia de sistemas distribuídos. A gente vai falar um pouco sobre hashing. A gente vai discutir um pouco sobre esses tópicos, o que é hashing, uso em funções de hashing, message authentication codes, os principais algoritmos. Depois vamos explicar o que é Rainbow Table Attacks, o que são solid hashes, o que é o WASP e principais algoritmos. Quando a gente fala de hashing, a gente tem que ter em mente que a gente está buscando garantir a integridade das informações. O hashing é um mecanismo que ele pega um dado de um tamanho arbitrário, ou seja, um tamanho qualquer, e após ser passado por uma função hash, é criado como se fosse uma etiqueta para aquele dado que tem um tamanho fixo. Não importa se você tem 1 KB de dado ou gigas e gigas, o tamanho daquela etiqueta é o mesmo para o mesmo algoritmo. Uma característica importante de hashing é que uma vez que você tem o texto legível, você conhece o texto legível, se você passa pela mesma função de hash, ele vai ter a mesma saída. Mas você não, em teoria, você não deve conseguir, a partir do hash gerado, saber qual era o dado original. E um exemplo que eu pensei para tornar a compreensão mais fácil, é um pouco distorcido, mas eu acredito que ajuda, é como se fosse um código de barras de produtos em um supermercado. Se te mostrarem só o código de barras, tu não vai fazer a mínima ideia do que é o produto. Mas se te der um salgadinho, tu pode ver o código de barras e checar com a prateleira, por exemplo, se o código de barras é referente àquele preço ou o código de barras daquele produto. Ah, e o código de barras vai ter o mesmo tamanho, independente se vai ser para um sofá ou para um chiclete. O código de barras vai ter o mesmo tamanho. Uma distorção é que o código de barras ele tem a intenção de ser único para cada produto. Já em hashing você pode ter textos, mensagens, dados que têm o mesmo hashing. Quanto menor isso acontecer, melhor é o algoritmo. Mas antes de explicar o porquê disso, eu acho melhor falar dos casos de uso. Isso vai me habilitar a falar um pouco mais sobre os exemplos. Então, como vocês conseguem visualizar aí, nós temos três grandes casos de uso, que é a verificação de arquivos, ou informações de uma forma geral, eu diria. Assinaturas digitais, ou certificados digitais, e Message Authentication Codes. A ideia de verificar arquivos corrompidos é quando, por exemplo, você baixa um arquivo Java, um binário Java, né? E tu quer verificar se aquele binário que tu baixou ele é lícito para instalar na tua máquina. Tu pode verificar o hash dele. Então, tu coloca para calcular o hash do binário que tu baixou na tua máquina e tu compara com o binário que está disponível publicamente na internet. Se for o mesmo hash, é porque você baixou uma versão correta, lista, como esperado. Se você verificou o hash errado, pode ter algum dado corrompido, pode ter algum tipo de código malicioso ali, ou algum bit flip aleatório até. Então, nesse caso eu peguei dois exemplos, né? Esse é do Java, que usa uma verificação em SHA-265, mas tá, eu vou falar um pouco mais sobre. E aqui tem outro exemplo pelo LibreOffice. Você pode baixar aqui, ó, o site para baixar. Você pode vir aqui embaixo. Aí vai ter aqui, ó, por exemplo, uma versão para Windows 64 ou versão de download pelo MSI. Vem informações. E aqui você tem algumas versões de hash, né? SHA-265, SHA-1, Message de IDS5. Mas voltando. Então, você verificar esses arquivos corrompidos é um caso de uso. E acho que uma coisa que eu posso voltar agora para falar sobre por que o quão menos frequente os produtos tiverem o mesmo código de barra, melhor vai ser. Porque isso evita colisão. Uma vez que eu tenho um arquivo lícito e eu gero um hash dele,
Se eu tiver um alto índice de colisão, significa que é mais provável que um código malicioso tenha o mesmo hash que um código lícito. Porque se você mexe em qualquer coisa desse texto, o código que é gerado aqui embaixo é completamente diferente do código anterior, mesmo que você mexa um bit só. Então, quanto menor for a colisão, menor a chance de você ter um hash igual e você conseguir ter um código malicioso que tenha o mesmo hash. Já para o image, seria justamente você pegar esse caminho oposto aqui, então você subir no funil, né? A partir do hash você conseguir o texto legível. E um exemplo disso seria você ter um banco de dados que está com as senhas todas passadas numa função hash. E um atacante obteve esse banco de dados e ele conseguiu, através do hash, reverter para a senha em texto plano. Isso é claramente problemático. Por fim, second preimage é quando, através do dado lícito, eu consigo também encontrar um dado modificado, adulterado, que consegue ter o mesmo hash. Como no exemplo do Java, em que eu consegui em que eu dei o exemplo que se você conseguisse uma imagem do Java, um binário do Java com código malicioso, mas que gerasse o mesmo hash, você teria um second preimage. A gente já falou um pouco sobre arquivos corrompidos, sobre assinaturas digitais vai ser discutido em um próximo vídeo. Então agora a gente vai falar um pouco sobre Message Authentication Codes. Bem, imagine que você está trocando algumas mensagens com o banco. Possivelmente o jeito que a API deles é feita é um template com campos a se preencher e que mesmo que vocês usem algum tipo de confidencialidade, como criptografia simétrica, por essa mensagem ela ser padronizada, talvez algum atacante no meio do caminho entre vocês dois flipe algum bit com algum objetivo de dar algum valor, de algum saque ou alguma coisa desse gênero. Então, a ideia de Message Authentication Codes é garantir que o que você enviou é o que o servidor do outro lado vai receber e vice-versa. A primeira forma que foi pensada é uma ideia mais simples, que é você tem a mensagem e ao lado você concatena, né, com o hash dessa mensagem. Porém, se você modificar a mensagem e modificar o hash também, isso passaria despercebido. Isso no caso de um atacante que modificasse. Então, hoje existem sistemas bem mais robustos de Message Authentication Codes que são utilizados. Por exemplo, o NIST ele recomenda 3 algoritmos para fazer Message Authentication Codes, que é o HMAC, o CAMAC e o CMAC. Já falando de hashing, que a gente estava discutindo um pouco antes, existem vários algoritmos e uma família famosa de algoritmos é o Message Digestor, que já está obsoleto, porém ainda é usado para verificação de arquivos, como foi mostrado antes, mas não é mais usado para os tipos de operações que exigem um nível de segurança de pelo menos 112 bits, como estipulado também pelo NIST. Então, hoje é comum se usar algoritmos da família Secure Hash Algorithms, ou SHA. O mais recomendado normalmente é o SHA-256, 256, perdão. Ele tem 128 bits de security strength, o que é mais do que o mínimo recomendado, que é 112, e ele é amplamente utilizado por toda a indústria. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre um tipo de ataque que foi pensado para lidar com hashes e a solução é esse ataque. Imagine que você tem um banco de dados com centenas de milhares de usuários e que você fez um hash para cada senha colocada e aí quando o usuário ele tenta se logar no sistema, você gera de novo o hash da senha passada e compara com o hash que você tem no banco de dados. Essa é uma forma de fazer a verificação fazer a autenticação de usuário sem ter que guardar a senha dele no banco de dados, mesmo que cifrada. Eu acredito que seja mais interessante usando hashes e vai ser ainda mais com o que eu vou mostrar
logo mais. Uma maneira, né, uma vez que um atacante conseguiu acesso ao banco de dados com hash, é ele tentar por brute force acertar a senha que se encaixa naquele hash. Mas isso gera um custo computacional muito alto. Então, uma maneira de que atacantes encontraram de mitigar isso foi de criar o que a gente chama de Rainbow Table Attacks. Uma vez, um desses agentes maliciosos processa todas as combinações possíveis dentro de uma determinada especificação, por exemplo, todos os caracteres que são letras em caixa baixa, entre 12 e 15 caracteres. Então, em SHA-256. Se você tiver seu sistema, todas as senhas, ou uma senha que seja em caixa baixa e que seja entre 8 e 15 caracteres, essa tabela teria já o hash e ele não precisaria gastar ele não precisaria computar de novo todos os hashes até encontrar. Ele só baixaria essa tabela, que tem gigas como tamanho, e não é difícil de encontrar. Eu coloquei aqui um print, eu buscando e encontrei várias opções na internet. Ele só baixaria essa tabela e usaria ela para encontrar o hash correspondente àquela entrada. E aí ele passaria a ter um custo 1, né? Custo de acessar o valor da tabela. E para isso, a gente usa um mecanismo conhecido como salted hashes, que é basicamente você não colocar simplesmente, não sumarizar simplesmente a senha, né? Você gerar o hash da senha, mas você também adiciona um valor aleatório no final daquela senha, e aí sim você gera o hash. E aí você também salva esse valor aleatório, e aí esse valor aleatório não tem problema dele ser guardado sem ser hasheado, algo do gênero, até porque você precisa dele para recalcular o hash quando o usuário tentar logar novamente. E outra coisa é que normalmente algoritmos de hash são pensados para serem mais rápidos. Você não quer ficar esperando minutos ou horas para calcular o hash de um filme ou de uma ISO Windows. Então ele é feito para ser rápido. Já quando a gente fala de guardar uma senha no banco de dados, se a gente pode se dar o luxo de ter um algoritmo que é intencionalmente mais lento ou mais custoso computacionalmente, porque se a gente souber qual for de fato a senha, a gente vai ter o custo de fazer isso uma vez. Já um atacante, se ele for fazer isso por brute force, ele vai ter que tentar incontáveis vezes. Então, normalmente algoritmos de salted hashes também são intencionalmente mais lentos para desincentivar um ataque. E bem, dessa vez eu não vou usar recomendações do NIST, eu vou usar recomendações do OWASP, que é outra instituição muito famosa no meio de segurança. E as recomendações que eles usam para uso de salto de hash são usar o Argon 2. O Argon 2 é uma família de algoritmos que tem algumas variações, o Argon 2i e o Argon 2ID. O Argon 2ID é considerado o melhor de todos, então é o mais recomendado. Mas também temos outros algoritmos, como o Bcrypt, o PBKDF2 e o Scrypt. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que a API de uso deles não é tão homogênea. Então, nessa tabela aqui eu só coloquei as recomendações de uso mínimas do Argon 2D, certo? E eu acredito que é isso. Hoje a gente falou um pouco sobre hashes, explicamos que o objetivo dele é garantir integridade, falamos sobre os seus casos de uso, falamos um pouco sobre o que são Message Authentication Codes, depois demos algumas recomendações de algoritmos para uso de hash, de Message Authentication Codes, e por fim discutimos um pouco o caso de uso de Salted Hashes e quais algoritmos devem ser usados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.